Salve, salve galera! Estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube desta semana, trazendo para você todas as informações do que aconteceu e o que vai acontecer no nosso futebol mineiro, hein? O Hulk deixou a faixa de capitão. Foi bom? Foi ruim? Vamos debater isso aqui? Ó, com você e comigo, tá aqui do meu lado, ó, Ângelo Drummond. E aí, Ângelo, beleza? Paulo. Descansado? Tudo certo. Boa! E do lado de cá, nosso querido Michael, que não é o Jackson, mas é do Barreiro. Bom, Michael? Bom demais. Pronto, vamos bater um papo então para falar sobre tudo isso. Mas antes, Lucas, aquele esquema, né? Põe pra gente aquele QR Code famosíssimo aqui do nosso Hoje Esporte Clube. Nele você vai encontrar todas as informações dos melhores cursos aqui das faculdades Kennedy Promove. Você sabe, né? Essa parceria hoje em dia aí Promove, TV Promove, faz acontecer esse programa maravilhoso para você. Então, ó, acessa aqui esse QR Code, você vai ter todas as informações dos melhores cursos que vão fazer a sua carreira, ó, alavancar e vai ser bom para o seu futuro e bom para o seu bolso, ok? Vamos começar falando então de futebol, vamos começar falando do nosso querido galão, ô Ângelo, ô Michael, vamos trazer um negócio aqui que nessa sexta-feira o Hulk deu uma entrevista lá na Cidade do Galo, falou, ó, quero faixa mais não, papai, quero ser capita mais não, tá me atrapalhando. Ô Ângelo, você acha que tirar a faixa dele de capitão vai realmente fazer com que os cartões e as reclamações do nosso querido Hulk diminuam e ele possa focar só no futebol? Acho que isso depende muito dele, né? Eu acho difícil, porque ele é um jogador muito participativo, né? Gosta de ter o time em suas mãos ou nos seus pés, né? Mas essa questão dele tirar a faixa, eu não acho que vai mudar muita coisa dentro de campo, não. Acho que ele vai continuar sendo aquele jogador esbravejador, que xinga, que briga, e que pode acabar levando ele a ter novamente esse tipo de problema. Que ele tava muito mimimi e chiliquento no final do jogo, ele tava. E esse chilique aí, Marco, custou para ele alguns cartões, alguns jogos, como ficou de fora contra o Corinthians, que nós vamos falar rapidinho sobre esse jogo também. O que vai mudar? Porque ele disse que, não, com a faixa eu ia chegar para conversar com a arbitragem, amarelo. Aí ia ter uma bola para dividir no meio campo, tinha que tirar o pé para não levar o segundo. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Eu acho que vai tirar a responsabilidade dele de ter que ir na arbitragem toda vez que o necessário. Porque parece que a arbitragem já deu uma marcada no Hulk também. Por culpa do Hulk, né? Por reclamar demais. Agora o que me chama a atenção é essa decisão ter partido dele e não dos gestores dele. Verdade. Né? Que é o técnico, o diretor de futebol. Né? Será que essa galera não estava enxergando aí esse desgaste do Hulk com a arbitragem? Né? Então, isso que eu acho estranho nessa decisão do Hulk. E por falar nele, ele ficou de fora contra um jogo importante, que foi contra o Corinthians, que Roger Guedes, com 2 oportunidades, guardou uma, hein? Pois e ressuscitou Luxemburgo mais uma vez. No último programa aqui a gente tinha falado, é a hora de derrubar o Luxa, né, ô Marco? Aí o que acontece? Pimba, Roger Guedes e aquela insatisfação toda. Mais uma vez a lei do ex, né? Na lei do ex. Como acontece isso no país? Acho que pela rodagem de jogadores é uma coisa absurda. Acho que não temos nenhuma rodada da Copa do Brasil que não aconteça isso. Mas essa questão do Hulk também, ele tem que saber que o tanto que ele é fundamental para o time do Atlético. O time do Atlético sem o Hulk é um time normal. É verdade. É um time normal. E a gente acaba de ver isso aí todas as vezes que o Hulk não participou esse ano. Acho que o Atlético ganhou uma vez, foi pelo Campeonato Mineiro. As outras vezes ele foi somente derrotado. Então, assim, o Hulk já tinha mais que estar sabendo isso antes de fazer de ter esse tipo de problema dentro de campo. Saber o quanto ele é fundamental para o Atlético e para as pretensões do Atlético no campeonato. O Atlético já deixou a Copa do Brasil, tem uma fase decisiva agora pela Libertadores, um adversário muito difícil. E também tá em baixa, né? E tá capengando também no brasileiro, tá né? Tá na segunda página do Campeonato Brasileiro. Com o elenco que tem, não pode, né? Então ele tinha que saber o quanto ele é fundamental e quanto ele precisa ajudar o Filipão, que tá invicto.
Literalmente invicto. Não ganhou até agora. Ô Mark, e sobre esse Corinthians? O que a gente pode dizer? Como que o Atlético consegue recuperar o Corinthians? Dar um pouquinho de esperança pro Luxemburgo. O futebol que o Atlético pratica hoje é de zona de rebaixamento. Time muito descompacto, depois que o Filipão chegou, o futebol do Atlético indo. Parece até o filme repetido do ano passado, quando o Cuca chegou. Né? Todo mundo reclamava do Turco e tal, mas quando o Cuca veio a situação ficou pior. E parece que está indo para o mesmo caminho. O Cudê tinha seus problemas, mas o Atlético estava ali com o futebol razoável, meio resultadista e tudo mais. Agora o trem desandou mesmo. Se o Atlético pegar um time hoje de Série C, vai ter dificuldade. E agora eu te pergunto, projetando para essa rodada, vai pegar um Goiás, teve a semana inteira para trabalhar. Na última, o Pracidelli, né? Pracidelli, o auxiliar. Ele virou e falou, logo após a derrota contra o Corinthians, a gente só teve uma semana, a gente está conhecendo os jogadores. 2 semanas, sendo que essa cheia. O Galo só entra em campo na segunda. E se perde pro Goiás? Ou se deixa de ganhar? Aí a situação vai ficar descontrolada. Como é que fica a situação? Eu penso mais no Filipão. Como fica a situação do Filipão? Eu acho que nesse momento a responsabilidade ela vai ficar um pouco mais nas costas dos jogadores. Né? A partir de um mês e meio, aí já começa a transferir pro Filipão, sabe? Eu acho que vai caminhar mais por esse caminho. Mas pro jogo contra o Goiás é favorito. Será? Pelo futebol que o Atlético joga hoje, o Goiás é favorito. Será, Ângelo? Você acha também? Não, eu discordo do Michael. O Atlético, pelos investimentos, pelo clube que tem, pelo elenco que tem, eu acho que ele entra como favorito. Agora, se ele continuar jogando essa bolinha que realmente a gente tem confirmado aqui, ele vai passar dificuldades. O Goiás foi um time muito aguerrido contra o Santos, vendeu caríssimo uma derrota na Vila Belmiro no último jogo. Foi prejudicado, inclusive, na minha opinião. Isso que eu ia dizer, pra mim também rolou. Foi prejudicado, é um time que estava subindo de produção aí, tentando se livrar da zona do rebaixamento. E vai jogar na Serrinha, que lá é complicado. E tem alguns propósitos, objetivos bem diferentes do Atlético. Só que nisso pode ser uma disputa por vagas mesmo, porque o Atlético está numa descendência e o Goiás buscando subir na tabela. A sorte é que mesmo com uma derrota, o Atlético não vai perder a 12ª posição, se é que a gente pode chamar de sorte. Porque ele está a 4 pontos de diferença pro Cuiabá e pro Coritiba. Corinthians, não? Corinthians e Cuiabá. Corinthians e Cuiabá. Os dois estão 4 pontos de diferença. Então, ou seja, não vai cair mais. Só que tem um detalhe. Esse jogo, na volta do Hulk, é a volta onde ele vai completar 150 jogos com a camisa do Atlético. Mais de 86 gols nessas 3 temporadas e tal. E aí? Ele é uma marca boa pro cara num jogo que é pressão total e que se tomar topo, eu não sei, mas eu acho que a casinha do Filipão vai desandar. Eu tô achando que o trem, o Angu vai criar caroço ali, moçada. Eu acho que só se por acaso o Felipão mesmo levar essa situação pro lado dele. Porque eu não acredito que o Atlético vai fazer algum outro tipo de mudança não é o Atlético dos resultados. Ok, eu entendi o que você falou. Porque agora, não vai mudar, não tem como mudar. Até tem. Não tem, eu acho que jogo técnico no mercado para isso. Por isso, não tem. E essa aposta agora foi uma aposta bem diferente das que o Atlético, do que a torcida do Atlético esperava. E principalmente porque não vem o Turra, que nós falamos aqui. O Paulo Turra é o cara que comandava o time em campo. O Filipão nos bastidores, na organização. E agora, sem o Paulo Turra, ele tá tendo que fazer as duas funções. Sendo que a que ele fez já passou há muito tempo, bem antes do 7-1. Mas será que ele não tá sofrendo nenhum tipo de influência? É Lucas, né? Lucas Gonçalves. Lucas Gonçalves? Eu não sei, será que ele seria tão arrogante a esse ponto de não pegar uma certa, sei lá, um comando do Lucas? Não acho, sabe por quê? Porque antes do Lucas, ele trouxe o Pracidelli.
Hoje é pra Cidelli. O Pracidelli voltou, né, no Atlético, né? Então, mas eu falo assim, pra ficar com o Filipão. Filipão, Pracidelli e o Lucas. Concorda? Isso. Hierarquicamente. Hierarquicamente. Então, aí o que acontece? Se o caldo começar a entornar, aí... ô, Lucas, me dá uma moral. Mas antes disso, eu acho que ele tá Mas o querendo caldo já colocar... entornou. Eu acho que entorna se perder pro Goiás. Nossa, o caldo já entornou demais. O Atlético tá na 12ª posição com o time que tem. Não tem como esperar mais, não. Mas eu acho que o caldo entorna contra o Goiás pela situação que o Filipão pegou. Ah, peguei viajando, e tal. Ah, só tive a primeira semana para trabalhar contra o Corinthians. Essa é a segunda semana. Se não der resultado nessa segunda semana cheia, aí o balde vai virar, filho. Tá, mas se a gente comparar em termos de tempo de trabalho, eu concordo contigo. Mas eu não vejo muita diferença de Goiás para Corinthians, não. Será? Não vejo muita diferença em termos de objetivo e campanha no campeonato para Goiás e Corinthians, não. Eu acho que os dois estão aspirando a mesma coisa, que é sair lá da parte de baixo. Né? O Corinthians tem objetivos agora na Copa Sul-Americana, tem na Copa do Brasil também, joga amanhã contra o América. Mas em termos de comparação entre Corinthians e Goiás, eu não vejo não. E o Atlético perdeu pro Corinthians em casa. E o Goiás, assim, quando eu disse que o Goiás é favorito, porque tem a questão do Atlético estar mal, mas em casa é muito forte. E o Goiás, ao lado do Atlético Paranaense, são as únicas equipes que venceram o Botafogo, né? Verdade. No campeonato. Então, assim, o Atlético vai ter que se superar para poder conseguir um bom resultado. Cuidado com o Apodi, né? E o Atlético tá desfalcado também, né? O lateral direita vai ter que ser o Saravia ou uma improvisação, porque o nosso querido Mariano, entregador de gol, que ele que entregou o gol pro Roger Guedes, não vai estar porque tá suspenso. Vai ter que ir de Saravia mesmo. E não tem Batalha, não tem Saravia ou Saravia e não tem o Pavon. Todos três cumprindo suspensão. Então, ou seja, é o Otávio que deve voltar, sim, porque Alan já estreou no Flamengo e jogando bem, né? Otávio deve voltar ali pro meio, Saravia na esquerda e, de repente, o Zaratio puxar mais pra frente. Incrível, né? Tratou aqui de um problema na coluna, quase que um tempão uma pancada de dias. Uma pancada de dias já chega lá estreando, né, cara? Chega estreando e jogando bem. É incrível. O futebol tem dessas coisas. Eu, se eu fosse Filipão, para esse jogo de amanhã, escalaria Hulk, Kardec e Paulinho. Você vai com dois centroavantes? Não, deixava o Hulk livre. O Hulk livre, né, Faz cara? o que você quiser no jogo. Mesmo? Eu acho que a melhor fase do Hulk foi assim, em 21, cara, que ele jogava livre. Ele não tinha essa missão de ficar centralizado no meio dos zagueiros, ele jogava buscando bola. Foi a melhor fase dele no Atlético. Então, mas aí você tá me falando que jogaria de Hulk centralizado. Não, Hulk pelas pontas. Kardec centralizado. Kardec centralizado, Hulk numa ponta e Paulinho na outra. Trocando ali. Todo mundo tirando o Kardec, os dois à vontade para poder flutuar. Quem arma? Para esse jogo de Zaratio? O Igor Gomes. Vai Igor Gomes, Edenilson. Aí tem que ver a condição, mas o Edenilson eu acho que não sai desse time, não. Como eu falei com você, né? O Filipão adora o Edenilson. O Filipão adora o Edenilson. É o estilo de jogador dele. Quem sumiu foi o Patricão, né? O Patricão tá ficando de lado. Bom, mas o lance é o seguinte. Vocês vão descobrir e vão ficar sabendo todas essas teorias mirabolantes que nós estamos construindo aqui do provável Atlético lá no hojeemdia.com.br, abinha Esportes, vai lá na parte de Atlético, você vai ter todas as informações dos prováveis, do que vai acontecer de hoje à noite até segunda-feira. Até sobre a coletiva do Hulk. Até sobre a coletiva do Hulk, que já tá lá, nós já postamos lá sobre tudo que o Hulk falou. Acessa lá. E fora de campo a gente vai trazer também, pra gente arrematar o galão aqui, não tem como a gente deixar passar a situação da SAF, né? Vai, não vai, chega, não chega, é investidor de fora, começa com o investidor de fora, aí não é mais investidor de fora, vamos fazer um grupo daqui, aí é os 4 R's que pegam, é o Galo Holding, é investidor tal, é fulano de tal que vai dar mais 100 milhões, é não sei o quê.
Virou uma SAF que... Sai da Liga Forte, vai pra Libra. E aí o Salum dá uma entrevista falando que o Coelho, o Sérgio Coelho, quase pediu pra pular fora, pediu... Afastamento do carro. Não, pediu ele ia arrancar fora. Ia pedir demissão de ser presidente, que não é outro termo. Ia pedir as contas, pegar o boné, porque estava trocando de Libra, porque ele foi um dos caras que mais questionou e brigou com a situação da Libra para estar favorecendo o Flamengo e Corinthians. Ou seja, a SAF do Atlético virou uma coisa que torcedor, quando você para conversar, tá todo mundo em pânico. Por mais que chega e igual teve a reunião que o Bruno explicou, detalhou direitinho, certinho, como que vai ficar percentual de 75 para 1, tal, mas ainda gera medo, hein, Maia? Com certeza, gera medo em relação ao financeiro e principalmente em relação à gestão. Sim. Porque os 4Rs vão continuar, né? Eu não estou querendo aqui depreciar os 4Rs, acho que eles fizeram um trabalho muito bom no Atlético, essa virada de página do Atlético, campeão brasileiro, Copa do Brasil, tem o dedo dos 4Rs, mas quando a gente pega a gestão dos últimos meses, por exemplo, essa troca de técnico do Atlético, que gestão que teve nessa transição? Não, só te cortando, porque como você trouxe a informação da troca de técnico, o Bruno Lage acerta com o Botafogo e chega na coletiva lá, fala, não, eu não teve nada problema de família para eu não fechar com o Atlético, não. Que negócio estranho, né? Louco, a comunicação ficou meio estranha aí. Não, e quando você pega Kudê, Bruno Lage e Filipão, o que os três têm em comum? De estilo de jogo, né? De gestão de grupo. Não tem, é totalmente diferente. Eles não falam nem a mesma língua, né? Exato. Talvez o Bruno e o Filipão, né, com certa... Ainda mais que o Filipão já trabalhou lá, levou Portugal lá na Euro, né? O Filipão tem história lá. Exatamente. Então tem que acertar essa questão da gestão. E isso também preocupa demais o torcedor. Então, gente, é de coçar o rosto, é de coçar a cabeça, porque dia 20 vai ser o dia em que os conselheiros vão se reunir para votar. O Bruno e eu esqueci o nome, me perdoe, lá da comunicação do Atlético, ele virou e falou nessa reunião, não existe plano B. Ou é SAF ou é SAF. Então os conselheiros vão votar, a torcida vai enxergar, tem alguns falando que os 4R se aproveitaram para poder colocar em alta, depois embaixo o valor, para chegar no valor e no denominador comum ali, em termos financeiros. Mas o que eu acho o conselheiro tem que estar ciente que a situação é complicada. E se não votar a favor, é a mesma história que aconteceu no Cruzeiro. Se não votar a favor, é pegar o boné e começar a rezar. É ir até Aparecido do Norte de joelho, porque senão a coisa vai complicar. Transparência, né? Principal. Até porque a situação está cada vez mais se agravando, né? Hoje o Atlético é o clube que mais deve no país. Sim. Com a dívida orçada em mais de 1,5 bilhão, né? Que é um absurdo isso. E já está ficando bem na frente dos demais, né? E vai inaugurar a arena. Já está bem distante do Corinthians, o segundo, do Cruzeiro, que é o terceiro. E aí vai seguindo, né? E não é uma posição a se comemorar, né? Mesmo estando na primeira posição. O bom é que o Bruno, pelo menos do aporte, que vai entrar em torno dos 600 milhões, dos 913, se eu não me engano. Tem lá no hojeemdia.com.br. Toda essa informação do Bruno também. Desses 600 milhões que vão entrar no bolso, à vista, aqui, ó, lá para a turma, eles vão chamar a galera para renegociar. O Bruno, o Musi ainda falou que quando ele chegou no Atlético, quando teve aquele lance da venda do Diamond, ele conseguiu chamar alguns credores e teve desconto de 40%, 50% para poder negociar as paradinhas lá e tal. Só que o que aconteceu? Não venderam o Diamond, ele não conseguiu fechar as operações. Agora, com o dinheiro entrando no bolso, ele vai conseguir chamar a galera, o dinheiro vai pingar, pelo menos é o que tá falando. Com o dinheiro pingando, vai conseguir chamar e falar, ô Tililiu, chega aí, vamos fechar aqui, ó, com 75%.
Me dá um descontinho aí, 25, 30, tá, pá. Sabendo que o dinheiro tá no bolso, acho mais difícil de negociar. Mas eu acho que fica mais fácil, porque você vai poder chegar e falar, eu vou poder te dar... Mas fica mais difícil você arrancar um desconto do credor. Ok, vai rolar. Vai rolar, mas é mais difícil saber que o dinheirinho já tá no bolso. Tomara o seguinte, que isso se resolva, a dívida comece a cair e a gestão, como o Mike falou, passe a ser uma gestão mais profissional e que comece aí um novo rumo, já que a Arena vai ser inaugurada provavelmente em agosto. Sem esquecer do jogo de domingo agora, né? De domingo agora tem o Lendas, que até foi adiado, um bom motivo para o atleticano ir para o estádio, lá para a Arena, né? Quem for, porque aumentou para 20 mil, porque já não tem jogo do Galo mesmo no domingo, então pode comemorar, ver o Pericão cantar um pagodezinho lá, romântico, aquela coisinha, tal e coisa, e ver as lendas lá jogando. Fechando o Galo então com isso, resolve esse trem da SAF aí, moçada. Deixa para depois não, é dia 20 para votar. Por falar em SAF, vamos falar também da outra SAF que tá indo bem, pelo menos eu acho que tá indo bem, né? O Cruzeiro prumou. Para quem não conhece, prumar é começar a ajeitar. Prumou no campeonato, Anjo. Veio ali, tudo bem que tá falhando no ataque, mas conseguiu ajeitar aí 3 jogos sem tomar gol, venceu o Vasco com aquele gol do Machado, que eu acho que... Tão criticado o Machado. Tão criticado o Machadola, foi lá e, falha pra mim do goleirão do Vasco, que abriu o canto, e o Gilberto ainda orientando pra fazer o gol. Gilberto orientou o gol hoje. Pô, quem sabe ele se torna um bom treinador. Um bom orientador. Orientador de ataque. Porque ali dentro das 4 linhas ele não tá saindo muito bem, não. Quem poderá orientá-lo quando estiver em campo? Quem sabe chega o Matheus Pereira aí pra botar ele na cara do gol. Aí a história é boa. Mas é isso, o Cruzeiro, depois de 5 partidas sem vencer, né, no intervalo do começo do campeonato, agora já tá 3 partidas já sem perder. E sem levar gol, sem que é o levar mais gol, importante. né? Não ganhou do Internacional por questões de Wesley Zadas. De Wesley mesmo, e do próprio Stênio que perdeu um gol, mas o Cruzeiro vem de uma sequência boa, terá uma sequência boa também para poder fazer mais pontos em casa, né? Um jogo contra o Curitiba, Goiás, que são teoricamente adversários mais fáceis, e vai jogar num local, né, que não perdeu ainda, que é o Independência, né? Que é um bom gramado, vai receber um público casa cheia, então o Cruzeiro tem tudo para deslançar nesse campeonato. Na verdade, ele pode terminar depois do Goiás até no G4. Ô Marco. Ele pode alcançar o G6 agora contra o Curitiba e pode chegar ao G4 do Goiás. Ô Marco. Partida que já foi confirmada com a Independência. Sim. Cruzeiro vai voltar pro Mineirão enquanto aquela porcaria lá não melhorar. Não vamos falar disso essa semana. Gramado. Não vou falar daquela merda do Mineirão essa semana, ok? Não, eu me recuso a falar daquele gramado horroroso, aquela porcaria do Mineirão essa semana. Não falo porque não vai ter jogo lá. Tá bom. Então vamos voltar a falar aqui do Cruzeirão lá. Ô Maico, Lucas Silva assinado, já chegou, vai reencontrar a torcida, porque ele vai ser relacionado com certeza para esse jogo contra o Curitiba. Arthur veio, tá fazendo exame essa sexta-feira aí. Lógico que deve ser para a próxima semana, entrar no BID, papelada e coisa e tal e coisa. E Matheus Pereira. Ou seja, o Matheus Pereira que pode ser, porque tá na mão dele, tá dependendo dele. E aí uma bolada, viu? E é uma bolada. Então de um milhãozinho, rapaz. Ai, papai, me dê, papai. E tem Chais Lonal, né? Chais Lonal do Atlético Goianiense, que é bom jogador. Bom jogador. Pro meio campo ali, números bom jogador, muito bons. Ou seja, o Cruzeiro, o Pepa conseguiu encontrar no setor defensivo ali o Jussa para fazer aquela cabeça de área, ajudando ali. Machado segurando as pontas. Cruzeiro acertou e com essas possibilidades de reforço, hein, Mike? Tá no caminho. Antes de pensar nesse Curitiba, tá no caminho, não tá? Tá no caminho. Aí lembrando que Zé Ivaldo chega ano que vem ainda. Isso, janeiro. Bom zagueiro, viu? Bom zagueiro. Pena que dá muita porrada. Mas às vezes é necessário. Marcar a cotovelada no Henrique lá. Não, aquilo lá perdeu a cabeça.
Que lá ele Não, aquilo... tem que respirar, ó, É. fazer um yoga lá na Lagoa da Pampulha com aquele cheiro maravilhoso. Vai. Mas assim, tá indo pro caminho certo, contratando bons reforços, mas o mais importante, já está conseguindo os resultados sem os reforços. Isso. Né? A galera chega para incrementar esse time. Eu, particularmente, eu gosto muito do futebol do Lucas Silva, acho que ele tem um arremate bom de fora da área, né? O Cruzeiro que tem dificuldade com os atacantes, às vezes a galera do meio também pode resolver. Mas você acha Né? que ele tem vaga para ser titular? Tem vaga pra ser com titular. certeza. Na vaga de quem? Do Machado? Machado. Aí você perde o primeiro volante. Não, O Machado é o cara que tá conseguindo do Jussa lado do já é o Jussa pra primeiro- bater. O Jussa que é o primeiro volante. Você vai ter ele como segundo volante. O Lucas Mas tem, o Lucas não marca. O o Lucas, Lucas é tem mais... muito boa qualidade de passe, ele De sai passe. muito bem de jogo, ele faz muito bons lançamentos e tem esse arremate fora da área. Então peraí, você Ele tá vai falando fazer, comigo que o ele vai meio fazer. campo... O Machado também não é um bom marcador. Não, mas Machado ele não marca mais. Não, o Machado O Lucas é mais cerca Lourenço. século e com o Machado também é, cara. Se você olhar direitinho, o Machado não tem bons números como roubo de bola. Ele acompanha muito Ele defesa. Ele fecha muito a defesa, cara. Eu acredito acho. que o Jussa é muito mais eficiente do que Então, ele. então vocês estão me falando que o meio-campo seria Hoje, Jussa, Jussa e Lucas Lucas Silva. Silva, Vital. Isso, os três, né? Mas eu, Só não os acho, três? mas eu não acho que o Lucas Silva já deve chegar como titular, não. Não, ele vai... Ele vai ter que tomar essa vaga do Machado. Isso. Que hoje é do Machado. Ele vai ter que tomar. Isso ele vai provar nos treinos. Porque o Pepa falou um negócio dele. O Lucas é um cara que não corre muito, mas ele não precisa correr muito. Ele precisa correr bem. E o Pepa foi categórico ao falar isso na coletiva. O Lucas Eu precisa concordo. correr bem. Concordo. Ele não precisa correr muito. Concordo. Então, mas é esse que é o detalhe. Para ele correr bem, a defesa tem que estar bem postada, tem que estar montada. Claro. E nós estamos falando aqui de um cara que jogou no Real Madrid, né, gente? Um cara que... Tentou jogar. Não, Tentou jogar no Real Madrid. A venda dele Cara pro Real super Madrid, quando ele campeão. saiu pro Real Madrid, foi naquela tipo... Lembra quando o Giovani, acho que foi o Giovani ou o Fábio Júnior? Acho que foi o Giovani vendido pro Barcelona. Os dois. Isso. Lembra? Que foi aquela história tipo assim, né? Ah, mas foi, Vamos né? aproveitar o momento e Mas foi. Então, ele fez um grande campeonato, né? Ele ele foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro. fez um grande campeonato, mas... Jogava de primeiro volante, dividindo tarefas com o Henrique. Então, mas Enfim, eu também gosto, não é? Eu não tô falando, eu gosto do futebol do Lucas Silva, gosto. Só que eu acho que nesse tempo de agora, se ele não correr mais, não vai entrar. Porque é diferente de, por exemplo, a gente sempre, em conversas fora e tudo mais, a gente sempre falou do Ganso. Vamos pegar o Ganso como exemplo. O Ganso, alguém iria acreditar que o Ganso ia estar fazendo um bom campeonato pelo Fluminense? Aí é o dedo do treinador, né? A E gente soube não- aproveitar o melhor que... O Ganso, todo mundo falava, o estilo do Ganso já acabou pro futebol brasileiro. O Lucas Silva, se ele não melhorar um pouquinho ali em termos de trabalho em equipe, vamos chamar assim, que é correr um pouquinho mais, porque o futebol tá um pouquinho mais veloz, ele não ganha do Machado. A vaga. mas como o Angel disse, vai ser ali nos treinamentos, né, no dia a dia. Ele não vai chegar e vai ser titular. Né? Teoricamente, ele vem para ser titular. E tá Mas- treinado. Pra sábado agora. Vocês Não. dariam Não. pelo menos uma oportunidade de segundo tempo? Talvez. Talvez vamos o dizer. Cruzeiro estiver com o jogo já... Sábado não, domingo. Domingo. Se o Cruzeiro estiver com o jogo definido, festa da torcida, um 2-0, 3-0 no placar, talvez ele entre no final do jogo para ser consagrado pela torcida, né? Mas eu acredito, por exemplo, hoje já me disseram fontes lá de dentro que o Fernando Henrique tem treinado bem. É isso que eu ia falar. Fernando O Henrique Fernando tem- Henrique, eu acho que ele tá até à frente para essa posição, porque ele sim é marcador. Tem treinado Mais uma bem. boa opção, né? Pro time. Agora, hoje é difícil você tirar o Jussa. Até porque Não, o Jussa não. você- Jussa não sai. desde desse quando time. ele entrou na equipe, a equipe não tomou gol. O Jussa, pra mim, não sai. Muitas vezes por causa do Cabral, muitas vezes por causa de defeitos dos atacantes adversários, mas o Jussa, querendo ou não, o time não tomou gol. Agora, o que me preocupa, de fato, é o ataque. Ah, isso aí a gente... Nossa, Por mais que senhora, conquistou parecia. 7 em 9, né? Nos últimos 9 pontos, o ataque não fez gol. Mas a única coisa que, pelo menos eu acho que foi certo, foi tentar mudar esse estilo Exato. sem centroavante. Exatamente.
com o Paulo entrando agora, o Xará lá que tá mais levinho que ele, tá pouca coisa, uns 59 milhões de quilos. O Paulo correndo de um lado, o Bruno que deu uma queda e que de repente... Cara, né? o Bruno, eu não acredito que ele deu uma queda. Ele tá tão... Deslocado. Ele tá fazendo tanta função no ataque. Você vê ele jogando contra o Vasco, parecia que ele tava lutando por um prato de comida, cara. Tanto é que ele chegou sem perna pra fazer que gol. Exatamente. Ele Cansado. ficou muito cansado, exausto durante o jogo, ao final do jogo. Então, mas... Joga na direita, joga na esquerda, joga pro centralizado. Mas então, o que você acha? Ó? O Stênio tá ganhando algum ritmo, começando as partidas. Foi bem contra o Internacional, contra o Vasco, eu já achei que ele não foi tão bem. Eu também. Entrou o Robert, que não entrou bem. Porque também foi naquela vão no abafa. Vai começar agora, é ritmo de jogo, o profissional é muito diferente da base. Eu entraria para esse jogo contra o Curitiba, eu entraria desse mesmo jeito, sem centroavante, só que sem o Stênio. Entraria com o Paulo. O Paulo entrou bem, ele entrou com uma ele função quase assim, como lateral esquerdo. Porque ele entrou no lugar do William. Lateral direita, né? Não, entrou na esquerda. Foi na esquerda, no lugar do Kaique. Do Kaique, isso mesmo. Ele entrou na esquerda e avançou bastante. Por isso que passou as linhas, muitas vezes ele avançou pro ataque. Tem um bom... leva bem a bola pro ataque. É importante, né? E o jogo vai ser na Independência. Na casa. O Cruzeiro faz certo. Cruzeiro agora tem aquela coisa, né, que o pessoal fala que estádio não ganha jogo, mas ganha. O Independência tem feito a diferença pro Cruzeiro. É importante que o time siga jogando por lá. E esses jogadores que vão jogar na primeira vez diante da torcida querem mostrar futebol. Pensa esses caras com o Independência lotado. Num domingo de manhã, aquela lua. Com o Danone já turbinando, enchendo o caneco. Bicho, vai... é jogo pra... E com todo respeito ao Coritiba, é um adversário que o Cruzeiro tem que vencer, né? Só não pode ter a Bendita, né? A Bendita não pode chegar lá domingo, não. Acho que o Edu nem estreia. Porque o Edu foi relacionado, Edu tá relacionado e ele vai pro jogo. Agora, Mas o bom do adversário é que vem sem o Manga, né? Vem sem o Manga. E aí o cover do Marcelino Moreno, ele que deve ser avançado para fazer a função do Manga, e o Edu pode entrar no segundo tempo. Mas que a lei do ex não prevaleça domingo e que o Edu comece a fazer um bom futebol pós-domingo lá no Curitiba. Eu acredito muito no Cruzeiro nessa partida. O Curitiba ganhou do América graças à ajuda... Aquele pênalti lá, pelo graças à amor de Deus. ajuda do árbitro. E brincadeira, o que é? Bicho, é brincadeira. O terceiro gol ali saiu já no final do jogo, o América já estava no abafo, então, ou seja, eu acredito que o Cruzeiro completamente favorito nessa partida. Então é o seguinte, moçada, acessa lá hojeemdia.com.br, abinha Esportes, Cruzeiro, você vai ter todas as informações, os prováveis, tudo de hoje até a hora do jogo, você vai ter todas as informações, nós vamos cobrir o jogo, trazer todas as informações, tudinho, tomara que com vitória também, para subir mais ainda na classificação. E atento às novidades, né? Qualquer Cruzeiro está publicando uma novidade atrás da outra aí, pode ser que chegue ainda hoje o Arthur Gomes ou amanhã. O Matheus Pereira tem uma proposta muito boa em mãos, vai se decidir. O Shaila do Atlético Goianiense. Aí eu te pergunto, você no lugarzinho do Matheus, cruzeirense, de Belo Horizonte, você fecha ou não fecha? Já estava aqui, já. E você, Maicon? Estaria de malas prontas. Só que aí a gente sabe que o Cruzeiro oferece X, aí vem o outro time e oferece X ao quadrado. Então... Acho que essa matemática aí não vai acontecer, não, porque o Cruzeiro está oferecendo uma grana... É 5 para ele. E com um aporte legal de alguém que já queria trazer um nome desde um tempão atrás para ajudar o Cruzeiro, que é o Pedrinho. O Pedrinho que tá ajudando, já tinha falado, eu quero trazer um 10, eu quero trazer um 10, eu quero trazer um 10. E o Matheus é o 10. Pois é. E tem se vier, aí nós vamos começar a trabalhar com o Cruzeiro, trabalhar assim, né? Comentar sobre o Cruzeiro sem aquela informação do início do ano, que era fazer 45 pontos para fugir do rebaixamento. Que aí é Cruzeiro para chegar lá
pra cima. Sem essas contratações, eu já aposto no Cruzeiro ali entre os 8 primeiros. Eu também. Eu acho que vai depender muito do que vai acontecer nesse segundo semestre. Por exemplo, Palmeiras já tomou um sapé caiado de São Paulo e caiu na Copa do Brasil. Tá em baixa, mas num momento baixa, que daqui a pouco pode voltar a subir. Com o avião que a Leilona lá, ó. Ei, Leilinha. Vendeu o Scarpa pra comprar avião, né? O avião vai fazer gol, não? Os caras, a torcida tá bravinha lá, porque não tem jogador, mas tem avião. Então, esses caras podem emplacar. Então, o Palmeiras, a gente falou, o Palmeiras, se não me engano, esse é o São Paulo também na última Copa do Brasil. Saiu. São dos confrontos. Então, todos os confrontos aí, se eu não me engano, tá 16-5 pro São Paulo. Pois é, não vai deixar de conquistar coisas porque saiu da Copa do Brasil pro São Paulo. Não vai. O Palmeiras vai ser franco favorito a ganhar esse brasileiro. Ganhar esse brasileiro, acho que não. Acho que o Botafogo já ganhar o brasileiro, ganhar a Libertadores. O Palmeiras vai entrar como franco favorito por um bom tempo aí para as competições. A Libertadores pega o galão aí e vamos ver o que vai dar, né? Então é isso, ó. Cruzeiro, isso aí a gente já arrematou, já falamos aí desses outros grandes times aí do futebol brasileiro. Vamos falar agora do Coelhão, que é o que o Anjo já começou aqui, ó, já trouxe ali. Perdeu para um Curitiba com, ó, sabe aquele trenzinho que você, né? Pelo amor de Deus, aonde que foi pênalti ali? Aonde? A bola pega aqui, depois sobra aqui, vai para lá, aí os caras vêm me falar que de acordo com a lei de agora, que foi imposta em 1428, que agora isso é pênalti. Me ajuda aí, gente. Não é pênalti. Só que além disso também, né? Tem que jogar mais bola. Fez 1-0 contra o Curitiba. Depois do primeiro gol, o Curitiba praticamente dominou o jogo. Parou o América, né? O América estacionou. O Juninho ainda foi lá, comemorou igual antigamente fazia lá, quando o time tava bem ano passado, só que o avião que fez lá, ó, caiu no jogo. Não, e o Matheus Pacinato é um milagre atrás do outro, né, no segundo tempo. Apesar que aquele segundo gol ali, ele deixou o cantinho meio aberto ali. Não, foi um chute o Danilo Avelar abriu o canto, o cara passou. O chute foi forte. Muito forte. O cantinho tava um pouquinho aberto, mas entre Pacinato e Pacinato é Pacinato. Não tem como, não tem dúvida pra isso, não. Eu concordo com vocês, eu acho que não foi pênalti. O jogador vai ter que cortar o braço, porque ele é um movimento natural. De apoio, Você tá caindo, você tem que apoiar em alguma coisa. O campo tava escorregadio, é braço de apoio. Não, e já aconteceram inúmeros lances iguais a esse. Não tem como o cara fazer isso aqui e tirar a mão. Marcado. Não foi marcado, porque é um lance involuntário, não tem jeito. O América, e aí logo em seguida o América jogou a Sul-Americana, né? O Pacinato também fechou o gol contra o Colo-Colo. E aí eu entro de novo. Porque eu não consigo entender a cabeça do Mancini. Mancini vira e fala assim, Sul-Americana, nós vamos só com os carinhas, eu vou preservar por causa do brasileiro. Mastriani, que tinha que estar jogando contra o Curitiba, não foi porque ele habla espanhol, e aí vou deixar para Sul-Americana. Aí foi de Henrique Almeida pro Curitiba. Aí vai de Henrique Almeida no Curitiba, aí tira o Mastriani no segundo tempo do jogo de lá, entra com o Juninho no segundo tempo, entra com peças titulares. Não entra na minha cabeça. Se você vai preservar os caras e deixar a Sul-Americana como terceira opção, pra que você vai entrar com esses caras no jogo? Eu vou livrar um pouco do Mancini nesse caso, assim, pelo que ele relatou, né? Após a partida ele falou, eu não fui poupar, eu vim para esse jogo com o que eu tenho de melhor. Mas ele... E isso eu acredito, sabe por quê? Por causa da fisiologia do América. Então, o América mas é o único time que disputa 3 competições e tem um elenco muito abaixo das demais equipes. Então, Ângelo, mas isso aí é contradizer o próprio Mancini. Porque ele, na coletiva do jogo do Coritiba, falou, não, é time alternativo. Time alternativo. Não, isso a gente noticiou isso. Só que ao final do jogo ele falou, eu vim hoje com o que eu tenho de melhor. Isso orientado pela fisiologia do time. E ele falou que ele não sabe a equipe que ele vai mandar a campo amanhã e não sabe a equipe que vai a campo na terça-feira também. Sim. Porque ele depende muito disso. O América não tem elenco para disputar 3 campeonatos. Então. E vai continuar. Inclusive, a gente fez uma pesquisa um tempo atrás com torcedores do América que falaram isso, que estavam doidos para o América sair de alguma competição. O América continua nas competições, né? E é perigoso até passar do Colo-Colo.
E é perigoso Corinthians. falar até do do Corinthians. E vai continuar. O América pode chegar à semifinal, pode chegar até a final da Copa do Brasil. Teoricamente, né? Então, mas só que o detalhe Ele pode pegar... Se o Bahia tivesse passado, né? Eu não confio muito no Grêmio também, não. Não, o esse América, Grêmio de agora... O América sem tem o muita Suárez, chance de ganhar o Suárez dá pra do confiar, Corinthians, que já ganhou, né? Ganhou recentemente do Corinthians lá de 1-0. Sim. E classificou na Copa do Brasil. Sim. Não, ganhou do Corinthians 2 vezes esse ano já, né? Ao contrário, e tirou o Corinthians uma vez da Copa do Brasil. do Atlético, o América que tá batendo o Corinthians. Exatamente. Ganhou do Corinthians também, tirou o Corinthians uma vez da Copa do Brasil, chegou a... Foi da passada, ele passou o Corinthians e perdeu pro Palmeiras. Isso. E o América tem chance de avançar e até chegar até uma final, porque passar pelo Grêmio também... Mas aí, o que tem que entrar na cabeça, pelo menos o que eu acredito, é o seguinte. Se é alternativo, vai com os caras alternativos. Não preocupa em... o que eu tenho... Tá 2-0, tá 3-0. Se ele já disse e a torcida já falou, preserva, porque o principal é não cair. Mas é uma decisão difícil de ser tomada. Viu? Você Você abrir mão de um campeonato não assim... é abrir mão. A situação hoje mostra que o América tá cada vez mais distante para sair da zona. Sim. Aí começa a complicar. O Curitiba, que não estava ganhando, meteu 2 direto. Isso. A distância passa para aqueles caras que eram foco ali para você poder lutar, já começa a aumentar. Aí você vai ficar preocupado com a Sul-Americana, cai. A verba, cadê? A grande questão do América, ao meu ver hoje, é arrumar a defesa. Porque a defesa do América é uma peneira. Pior defesa. O América tem a segunda pior defesa das 4 séries. E só tá em segundo porque na última rodada, na Série D, que eu esqueci o time agora, tomou de 10. Tomou de 10 na Série D. Aí ele que tava com a América junto com 32 gols ou 33 sofridos, ele passou para 43 ou 42. O América tem a segunda pior defesa de todos os times do Brasil que disputam o Nacional. Ótima pauta. Exatamente. Não tem um... Isso é um absurdo. Você tomar 32 ou 30... Eu não vou... É 32 ou 33 gols, mano. A defesa do América, eu tiro ali o Pacinato, que tem salvado nas últimas partidas, e o Danilo Avelar. Que entrou depois também, né? Que tem feito grandes jogos em termos de gol, né? Que faz mais gol que todos os atacantes do América. O que ele tá fazendo lá, pelo amor de Jesus Cristo. Porque o resto, assim, o Maidana vem numa sequência muito ruim, o Anderson... Éder. Aí, ó, 32. Marcinho, muito questionado. Marcinho, bastante muito questionado. Não, Marcinho. Muito mal. Não, e ele ainda virou. Aí o Mancini vira e fala assim: o Marcinho a gente botou em campo sem ele estar em ritmo, porque a gente precisava de. A gente tinha perdido todo mundo ali, a operação penalidade, o Arthur que tá indo embora. Perdendo todo mundo. Então vamos correr como assim. Aí corre. Aí no segundo jogo, parece eu subir em 4 lances de escada. Tem como. Aí em vez de usar, improvisa, faz alguma coisa. Não, aí improvisou. Tem que botar o Matheus Henrique ali. Não, aí improvisou. Quem? O Marlon. O Marlon segurou e fez 3 grandes jogos. Marlon de um lado e Avelar do outro. Que eu acho que tem que ser esse o time também. Para amanhã vai ser o Marlon, com certeza. Amanhã o Marlon vai jogar na direita, o Danilo na esquerda. E fechar a casinha, né? Eu acho que ele vai entrar com o Benítez amanhã. Se tiver recuperado, é o melhor nome. Acho que o Benítez vai entrar. Eu acredito que o Mastriani deve ser o titular amanhã. Porque, né? Aqui, ó. Acho que ele vai de Everaldo e Mastriani. Everaldo e Mastriani. O Brasiliense meteu 10-0 no Interporto, lá na Série D, no Grupo 5. Aí o Interporto chegou a 42 gols sofridos. O América tem 32. É porque o celular é meu, porque senão eu jogava no chão. É difícil, né? Com a defesa dessa não chega a lugar nenhum. Você vai lá e mete 2 gols, aí você toma 5? Tem que tomar 3 gols pro Coritiba, Nossa, gente, com todo o respeito. Não dá. E amanhã não pode tomar gol, né, gente? Amanhã não pode tomar gol, porque é assim que vai... Se tomar tem que pelo menos fazer que aí termina empatado. Tá bom, o América precisa entrar amanhã só pra empatar. E tá chegando lá na Arena, Neoquímica Arena, pode ser até lá no Mineirão.
mas tem que entrar e fazer o trem acontecer. E na próxima terça ele conseguiu aquele gol salvador do Alê, né? Despretensiosamente de canhota. Que golaço, né? Um golaço. Ajeitada de quem? Do Juninho, que entrou no segundo tempo. Que botou na gaveta e ganhou sobrevida na competição. Eu acho que o América vai classificar nas duas. Ele vai jogar aqui contra o Colo-Colo com possibilidades. E vai seguir jogando as 3 competições, não colocando-as como prioridade e acabando se estrepando no brasileiro. Aí o que acontece? Tá na hora de repensar o hashtag Fica Mancini aí. Eu tô começando a repensar esse trem aí, tá? Sabe por quê? Como, cara? Se o time vai pra semifinal da Copa do Brasil, Mas, pra semifinal da olha, Sul-Americana... O time precisa jogar no brasileiro. Então contrata o técnico pro brasileiro e deixa o Mancini para as outras competições. Vamos fazer isso, né? É igual não sei quem que virou, acho que foi dentro do próprio América, não lembro quem que deu uma entrevista falando, não, porque jogar a Sul-Americana, jogar a Libertadores, tudo é consequência do brasileiro. Aí você vai cair no brasileiro, você vai jogar o quê? Porrinha? Bife? Agora, quando a gente olha para os números, a situação ainda é mais grave, né? Porque falta 5 jogos para o América. Ele tem que fazer no mínimo 11 de 15 para chegar a 20, para no segundo turno fazer 25 para não cair. E com a pontuação tão baixa, já tem matemático falando que vai a pontuação para queda vai ficar abaixo dos 45. Porque, Goiás, Curitiba, Vasco e América, o Vasco também, só Jesus para abençoar lá. E seria o adversário do América nessa rodada, foi adiado, né? E detalhe, tem 2 clubes já batendo na porta lá, cobrando dos 2 jogadores lá. Tucumã, se não me engano. Por causa do Pumas e do... Pumas e Tucumã. Pumas e Tucumã, né? Então... Por causa de 2... Que É é a SAF, né? O 777 virou 7, né? Sei não, hein, papai? Os caras lá eu acho que deram um golpe. Então, esse jogão América e Corinthians você vai acompanhar também onde, Ângel? No Hoje em Dia. Tá vendo? hojeemdia.com.br. Você vai ter todas as informações lá desse jogão que nós vamos trazer. Daqui a pouquinho já vai estar lá os prováveis e amanhã cobertura completa disso aí que o Coelhão... Né, Mancini? O hashtag tá ficando nervoso aqui, já tá com a carinha de bravo, hein? Deixa piorar não. Melhora no brasileiro também. Vamos fechar o nosso programa então com aquele pacotão gostoso. Série D, Série C, Série B, que os meninos estão fazendo tão bem. Você não tava aqui na última, mas nós batemos um papinho aqui, ó. Hein? Lembra que a gente falou? Atlético e o Democrata? Isso, classificados, né? Classificados. A gente tinha comentado o Atlético daquela moral pro Democrata, né? Porque, né? O Democrata ajudou, ganhou e o Atlético classificou, antecipado, mas não. O Esquadrão de Aço de São João del Rei, onde Ângelo Drummond conhece todas as esquinas daquela grande e belíssima cidade, foi lá e fez o quê? 1-0, 26 pontos, líder do grupo, Português com 25 e o Democrata com 21. Só que mesmo perdendo, o Democrata classificou. Por quê? Porque a Portuguesa empatou com o Resende e o Resende não consegue mais chegar, faltando duas rodadas, 6 pontinhos, diferença para o 5º colocado, já aumentou. Então, já temos Atlético e Democrata classificados para a próxima fase da Série D. No grupo 7, o CAP foi lá e venceu 3-0 o Operário, hein, Marcão? No domingão, 11 da manhã, passado. Assumiu a liderança 21 pontos, abriu 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 21, 4 pontos. Tem que fazer conta no dedo, né? 4 pontos aqui para a Ferroviária e pode garantir a classificação antecipada agora, ó, jogando domingo contra o Crack, que o Crack é o segundo colocado, tem 18. A Inter de Limeira, 18. Como é que é mesmo o nome desse? Eu até esqueço, é o Maringá. Eu ia falar outro nome. O Maringá em quarto tem 18 também. Então, ali tá tranquilo. Ou seja, esse crack é uma droga. Ó, tá vendo? Ó, os goianos ficam bravos não, hein? Isso aqui foi só um mero... E não é fumo. Olha isso! Essa aí, ó, meu Deus! Então o lance é o seguinte, o Patrocinense praticamente também garantido na segunda fase. Série D do Brasileiro com os 3 times que entraram
indo bem. Agora na C e na B, só Jesus, né? E aí, o que a gente fala? Vamos falar primeiro, já que você trouxe aí, vamos falar da Série C, ô Mário. Série C, o nosso Pouso Alegre, nosso querido Pousão, entrou para a zona de rebaixamento. 12 pontos. Caiu vertiginosamente, né? Não, caiu total. Vertiginosamente. Aqui, o problema, sabe o que aconteceu? Ele se perdeu na Floresta, perdeu pro Floresta 1-0, trocou de posição com o Floresta, foi pra zona de rebaixamento. Acho que ele sentiu bastante aquela questão que o Ronaldo seria o patrocinador, uma SAF, ficou apostando muito nisso e acabou que deu ruim. Vai encarar o Ipiranga domingo, 7 horas da noite, fora de casa, e tem que ganhar pra chegar... O Ipiranga é um bom time, viu? E o detalhe é o seguinte, se ele ganha do Ipiranga, ele chega aos mesmos 15 pontos do Ipiranga e vai lá pra cima. A Série C, o bom pro Pouso Alegre é que na Série C tá muito embolada ali, ó. Então, torcer pra essa bagaceira. E o pensamento agora é permanecer, né? Nem é mais subir. Tem como pensar outra coisa, não. É a mesma coisa do nosso querido quem? Tombense. Tombense, ô bicho. Perdeu pro Sampaio, né? Perdeu pro Sampaio. Aí a Chape ganhou. O que acontece? Voltou pra zona. A Chape ganhou do CRB ainda, rapaz. Voltou pra zona, é o primeiro time da zona com 12 pontos. A briga direta é com a Chape, que a Chape tem 15. Já o Sampaio e o Ituano já estão um pouquinho mais longe, que é os 19. O que acontece? Nosso querido Tombense joga sábado, 5 horas, contra a Ponte lá. Moisés. Lá no Moisésão. Lá é carne de pescoço. Lá é jogo difícil. Lá é furado, então tem que melhorar. E pra fechar, bater a régua aqui, ó. Fechar. Módulo 2 do Mineiro, nós debatemos aqui, Anjo, que poderia ser uma rodada totalmente detonada e 2 ou 3 clubes só ficar brigando, mas o que acontece? Tudo contrário que nós falamos. Tudo. Embolou tudo. Embolou tudo. O Itabirito ganhou. É por isso que a gente não consegue patrocinador de casa de aposta. A gente não sabe fazer nada disso. O Itabirito ganhou do Aimorés, o Betim ganhou do Boa e o Uberlândia ganhou do RT. Nas continhas aí, ó, amanhã, tirando o Boa, amanhã fecha o turno, com o RT enfrentando o Itabirito lá na casa da URT, que é no Osama Maciel. O Aimorés pega o Betinense lá em Aimorés e o Boa encara o Uberlândia lá no Boa, lá na casa do Boa, na segunda-feira. Itabirito 8 pontos, Betim 7 pontos, Uberlândia 6, o RT 4, Boa 4, Aimorés 2. Se a gente fosse bom de aposta, a gente poderia falar que o Itabirito ganha, o Betim ganha e o Uberlândia ganha. Que aí a briga ia ficar nesses três. O Itabirito é do Patricão, né? Do Patricão. É o gato. É o gato. Se o gato ganhar, o gato pode começar a pensar, não é nem subir no telhado, não. É já pensar olhando assim, ó, vou lá pra Torre Eiffel. Então o lance é esse. Rodadinha do Mineiro aí. Boa sorte pra essa galera que tá brigando bonito. Só tá precisando encher mais estádio, galera. Vai aí, ó. Comparece lá no Zama, no Afonso Carvalho e lá em Varginha. Dá uma moral porque o futebol do interior precisa do apoio da torcida para chegar grande. Quem sabe fazer uma Série D, uma Série C e tudo mais, igual os outros já chegaram. Então a gente precisa que... A gente assim, né? Os clubes precisam que a torcida acompanhe aí. Tá certo? Beleza. Vamos fechar a régua aqui? Seleção brasileira, treinando, feminina, tudo nos conforme? Ganhou o último amistoso? No próximo programa a gente vai falar bastante da seleção brasileira. Ainda mais que a estreia é dia 20, né? 24. Né? 24, 8 da manhã. Fechado? 8 Fechado. da manhã você vai estar dormindo, 8 da manhã você vai estar ainda... Chegando em casa. Mexendo com os cachos do cabelo. E eu estarei como? Só Deus sabe. Porque antes disso a gente vai estar assistindo o quê? A novelinha da Globo. Você não estava aqui, nós falamos aqui de Daniel, falamos aqui de Caio. Eu não dou ibope pra essas coisas, não. Dá ibope, sim. Você sabe que a Aline que o Caio vai salvar a Aline do Eu nem sei afogamento. quem são as pessoas. Você sabe, sim. Valeu? Valeu. Até o próximo programa. Você torce pro Caio ajudar a Aline lá, não torce? Vamos acompanhando, vamos ver aqui. Lá, ele era a favor de Daniel permanecer no elenco. Só que agora ele manda mensagens do além. Tchau, pessoal. Um abraço, galera, e até o próximo programa.